fazer a questão 18 da prova de 2022. Ela diz o seguinte: o acetileno ou etino é um composto químico com fórmula C2H2, sendo um alcino mais simples. Na CNTP, o gás acetileno é um gás incolor amplamente utilizado como combustível. Tratando-se o acetileno de C2H2, pode-se afirmar que... Aí a gente tem as questões ali relacionadas à hibridação. Bom, primeira coisa que você tem que fazer é lembrar quem é o etino. Et vem de dois carbonos, né? Dois carbonos ligados um no outro. E o in quer dizer que ele tem uma tripla ligação entre esses carbonos. Então, seria esse composto aqui. Certo? Como fala sobre a hibridação deles, a gente já pode analisar essa hibridação para depois entender qual que seria a resposta, né? Nós temos a seguinte regra para a hibridação, né? Se eu tenho 4 ligações sigma, né? 4 ligações, no caso simples, nesse caso, né? Eu vou ter uma hibridação do tipo sp3. Se eu tenho uma ligação π e 3 ligações sigma, eu tenho uma hibridação do tipo sp2. Se eu tenho 2 ligações π e 2 ligações sigma, essa hibridação vai ser do tipo sp3, né? A gente tem até uma regra, que a gente fala que é a regra da mão, para aprender sobre isso, né? Por exemplo, a gente representa os dedos como sendo as ligações do carbono, né? E aí, por exemplo, se eu tenho um carbono que faz 4 ligações simples, eu tenho uma hibridação S, P1, P2, P3. Então, eu tenho uma hibridação sp3 toda vez que o carbono faz 4 ligações simples. Se ele faz uma dupla, né, eu tenho uma hibridação do tipo S, P1, P2. Se ele faz 2 duplas ou uma tripla e uma simples, né, eu tenho uma hibridação do tipo S, P1. Isso aí é uma macetezinho para lembrar disso na hora de uma prova, né? Então, a gente pode olhar aqui para o alcino, a gente vê que ele tem duas duplas ligações e 2 ligações π, né? Ele se classifica como... aqui eu coloquei errado, né? É SP. Só me corrigindo aqui. Aqui é SP. SP. Não tem esse P3 aí, não. Então, voltando ao nosso pensamento, a gente pode observar aqui que o carbono ele tem 2 ligações sigma, né? 2 ligações sigma e 2 ligações π aqui. Só para a gente lembrar, a ligação simples ela é chamada de ligação sigma, quando eu tenho uma dupla, eu tenho uma sigma e uma π. Quando eu tenho uma tripla, eu tenho uma sigma e 2 π, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem 2 π's aqui em cima e 2 sigmas aqui. A hibridação desse carbono, então, vai ser o quê? Do tipo sp. A mesma coisa vale para o outro carbono aqui, sp, certo? Então, eu poderia lembrar disso. Dentre as respostas aqui, né? Aqui fala da hibridação do carbono como SP seria a letra B, certo?